realmente as suas escolhas e seus comportamentos diários para que você consiga viver mais e melhor. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Então, meus vídeos aqui no canal saem todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, sobre estilo de vida, sobre comportamentos, para que vocês já consigam colocar em prática e conseguir transformar não só a sua saúde, mas também a sua energia, a sua disposição e a sua qualidade de vida. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas têm acesso a essas informações, mais a gente vai conseguir transformar os comportamentos, a saúde, para que vocês consigam viver com a melhor qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição, o meu site e bastante vídeo anterior, onde você já vai conseguir colocar em prática bastante conhecimento sobre algumas dúvidas sobre doenças, sobre exercício e sobre a sua saúde. E não deixe de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações também. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre as Blue Zones, que são as zonas azuis. São 5 lugares no mundo que foram estudados, onde tem uma maior concentração de centenários. Pessoas que vivem bem, com grande longevidade. Será que tem algum segredo especial que faz com que essas pessoas tenham essa vida mais prolongada com qualidade? E eu trouxe aqui quais são essas 5 grandes zonas. E eu separei um resumo para que vocês consigam entender a individualidade de cada um e no final eu vou fazer um resumo, um apanhado de que fez com que essas cidades se transformassem nessas zonas azuis em símbolo de longevidade com qualidade de vida. É estimado que 2/3 da população mundial, que está em torno de 8 bilhões de pessoas, vão morrer precocemente por doenças evitáveis. Então são pessoas que morrem antes do que seria o esperado por complicações em relação ao estilo de vida. E aí tem associação com as doenças cardiovasculares, com aumento do risco de câncer, com demência, com diabetes. Esses são os grandes cenários que levam essas pessoas a falecer precocemente. E nos Estados Unidos, ultimamente, a expectativa, em vez de estar aumentando, está reduzindo. E por conta disso, foi estudado como é que a gente consegue reverter esse quadro. Será que é possível a gente aprender com essas zonas azuis e conseguir melhorar nossos comportamentos para que a gente consiga viver mais e melhor? A primeira cidade estudada foi Okinawa, no Japão, onde pessoas elas têm um comportamento que faz com que elas tenham uma grande longevidade. O símbolo dessa cidade é uma vida vibrante, ativa e feliz. E um dos conselhos de uma das senhoras centenárias é: você tem que viver se divertindo sempre que possível, com menos raiva, perdoar de uma forma mais fácil e ter um otimismo. Isso é um grande símbolo da cidade de Okinawa, no Japão, que faz com que essas pessoas vivam mais e melhor. E aí, estudando de perto essa comunidade, eles viram que a alimentação dessa população era predominantemente de comida de verdade, geralmente que eles plantavam. Eles plantam e comem o que eles plantam. E o alimento que é mais badalado lá é a batata roxa, a batata doce roxa, porque ela tem uma grande durabilidade. Eles sofreram com vários desastres naturais e que não conseguiram, de fato, ter uma oferta de alimentação. Então, por muito tempo, eles ficaram ali com a base da batata doce roxa e ali além de outros alimentos naturais com potencial ação medicinal. E eles usam muito a soja, e o tofu é um dos grandes representantes da alimentação dessa população. Então, é uma população com alimentação com comida natural, né, menos industrializado, e a média de consumo deles é 2.000 calorias por dia, com alimentos com essas densidades calóricas menores. E antes de qualquer refeição, eles falam 3 palavras. Desculpa se eu falar errado, é Hara Hashibu, que significa que 8 de 10. É você interromper a alimentação quando você estiver 80% saciado. Isso só é possível se a gente se alimentar prestando atenção na nossa alimentação. Se eu me alimento não prestando atenção, eu nem percebo se estou saciado ou não. Então lá, o ritual deles é falar essas 3 palavras antes de começar a se alimentar, para que eles comam até 80% da saciedade. Isso faz com que eles tenham o menor índice de obesidade, porque eles não comem a ponto de ficar ali com a alimentação estufados, com a alimentação excessiva. Então, eles se alimentam com uma baixa densidade calórica e com uma menor quantidade também, porque eles respeitam esse 80% de saciedade.
Além disso, quando vai olhar os ambientes que eles frequentam, a casa, eles não têm essas cadeiras mais altas. Tudo dele é baixo. Então faz com que essa pessoa, esse indivíduo, desde o início, ele tenha o hábito de sentar e levantar várias vezes ao dia. É como se ele estivesse fazendo vários agachamentos por dia. Isso faz com que ele tenha maior massa muscular nos membros inferiores, o que tem associação com a maior longevidade. Então, essa rotina de movimentação, além da alimentação, é um outro fator que faz com que eles tenham uma grande longevidade. Além disso, as atividades dele é muito manual. Eles trabalham na horta, geralmente eles plantam o que eles comem. Então isso faz com que eles passem várias horas do dia fazendo atividades de baixas intensidades, mas que ele diminua, ele não tem esse comportamento sedentário igual a gente tem. Faz com que eles tenham movimentos ao longo do dia. Além disso, uma grande conexão deles é o Moai, que são os grupos sociais onde geram essas conexões sociais em prol de ajudar outras pessoas. Também tem fins de arrecadação de dinheiro, mas que faz com que eles tenham esse pertencimento nos grupos sociais. E com isso eles começam a ter um propósito de vida. Eles têm conexões sociais com um propósito de vida. E aí, a ideia deles é o Ikigai, que é a contribuição para o mundo. De se deixar um legado, você ter uma missão, um propósito de vida, para que você mantenha sempre a sua mente ocupada, você sempre em movimento e que sempre, isso é muito importante para que eles continuem fazendo até o último dia de vida deles a questão da alimentação regrada, o movimento e as conexões sociais. Isso foi o que mostrou que a cidade de Okinawa, no Japão, seja uma das 5 zonas azuis do mundo. E em relação a essas conexões sociais, é visto que a epidemia da solidão, do isolamento, ele pode reduzir a expectativa de vida em até 15 anos. Então isso que você vê que a conexão social é tão importante no aumento da longevidade. A segunda grande cidade é a Sardenha, na Itália. E aí na Sardenha, na Itália, foi observado que a Sardenha é uma cidade que tem muitas ladeiras, muito aclive, muito declive, e a população, ela faz tudo a pé. E faz com que esses indivíduos, eles rotineiramente sejam submetidos a esse exercício de baixa intensidade, que é subir e descer a ladeira várias vezes ao dia. Então, o movimento na Sardenha, ele é muito importante. Além disso, a preparação da alimentação é tudo com alimento natural. Eles usam fermento natural, isso que faz com que o pico de glicose, de estresse inflamatório dessa alimentação dele não seja tão impactante, mesmo ele se alimentando com carboidrato de uma forma predominante. A gente fica muito tempo, como eu conversei com vocês, sentado e deitado, muito tempo com esse comportamento sedentário, fato que lá faz com que isso não aconteça. Além dessas inclinações na rua, as casas geralmente são de vários andares, faz com que eles subam e desçam escadas várias vezes ao dia. Então, essa alimentação com fermentação natural, que diminui essa absorção de glicose, além do movimento maior, faz com que a gente tenha um maior movimento e melhor alimentação. Além disso, eles também viram que na Sardenha tem o maior número de homens centenários. Geralmente a relação de homens e mulheres centenários é de 5 mulheres para cada homem. Lá na Sardenha, geralmente a relação é 1 para 1. E por que será que esses homens têm uma maior probabilidade de longevidade? Porque a atividade desses homens, no geral, são atividades no campo e são homens que geralmente trabalham com pastoreio e eles caminham bastante ao longo do dia, menor nível de estresse e isso, consequentemente, está impactando positivamente na longevidade desses indivíduos. Além disso, em Sardenha, a convivência com a família é muito importante. E a companhia dos familiares é valorizada, a companhia de outras pessoas é valorizada. Os idosos não são isolados em asilos, então a gente tem a valorização dos laços familiares. Isso fortalece as conexões sociais, fato que faz com que a Sardenha também seja de uma das áreas do mundo. A terceira cidade é Loma Linda, nos Estados Unidos. E o que será que uma cidade nos Estados Unidos é tão diferente do restante do país, que faz com que essa população tenha uma maior longevidade? O que viram lá nessa cidade de Loma Linda é que a população tem uma rotina de exercício maior e eles associam o exercício com a socialização. É uma cidade onde a maioria da população são adventistas do 7º dia e eles têm o propósito e o diferencial de se evangelizar a saúde. Então, eles associam a crença religiosa, a espiritualidade, junto com a promoção da saúde.
através da movimentação maior, através da socialização e também do estímulo da alimentação mais saudável. Então, eles têm essa união entre o ambiente religioso, o ambiente físico, o ambiente social, fato que faz com que essa comunidade tenha um pertencimento maior em relação aos hábitos de vida mais saudáveis. Então, a ideia deles é que tem uma vida mais produtiva, menos inerte e com essa vida mais produtiva, com o propósito de servir mais a comunidade em todos os aspectos, seja o físico, seja o religioso, o espiritual e o social. Isso dá um engajamento no propósito de vida desses indivíduos. E esse voluntariado deles em relação a essa promoção do físico, do espiritual e do social é ativo. São movimentos ativos, então faz com que essa população seja mais ativa, tenha menos nível de estresse, de ansiedade, maior propósito de vida, e isso faz com que eles vivam mais e melhor. Além disso, a ênfase deles em relação à alimentação é que uma alimentação mais saudável vai proporcionar para eles uma maior clareza mental, para maior conexão, com a possibilidade de maior conexão com o divino. Então, essa pureza alimentar faz com que ele tenha uma clareza nos pensamentos e isso faça que seja mais vigoroso, mais vivo essa conexão com o divino. E a dieta deles é a base de frutas, verduras e legumes e sementes. A maioria, grande parte dos adventistas são veganos ou vegetarianos. Eles colocam um baixo consumo de carnes e a fé deles é fortalecida por essa associação, por essa socialização e a ideia deles é que eles estão fazendo parte da tribo que tem uma conexão com os propósitos de vida deles. Então esse é um dos motivos pelos quais a cidade de Nova Olinda é uma das 5 cidades das Zonas Azuis. E aí, o que eles falam é o seguinte, os estudos mostram que a espiritualidade ela pode ser associada a um ganho de 7 anos de vida. Então, daí a importância da espiritualidade, que vai trazer conexão social e vai moldar teus outros comportamentos em prol de um estilo de vida mais saudável. A quarta cidade é Icária, na Grécia, onde ela tem a metade dos casos de doenças cardiovasculares quando ela é comparada ao resto da população e em outras cidades. A ideia é a seguinte, a alimentação dos indivíduos lá em Icária é predominantemente uma dieta mediterrânea, e onde os moradores da Icária, eles tiveram que tirar o seu próprio sustento daqueles solos que não eram propícios para uma plantação, então eles tiveram que se reinventar na produção alimentar dele, no próprio sustento alimentar dele, o que fez com que eles desenvolvessem uma grande resiliência para enfrentar essas dificuldades e aprender a viver com o que eles tinham disponível. Isso foi muito marcante quando essa cidade foi estudada. E a Icária, ela se tornou totalmente autossuficiente. Eles produziam tudo que eles se alimentavam naquela cidade e eles aprenderam, por conta dessas dificuldades, a viver por conta própria. Isso fez com que eles valorizassem o que eles tinham ali, principalmente os chás. Então, eles valorizam bastante os chás naturais, com que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, ação diurética. Isso fez com que eles observassem que esses indivíduos tinham uma melhor saúde. Além disso, para adoçar, eles utilizam mel que eles mesmos produzem lá. Que são melos, que é uma produção de mel. Sem a fermentação, sem o aquecimento, faz com que seja conservado as propriedades nutritivas do mel. Isso foi muito veemente, eles usam de fato. Além disso, eles valorizam muito os relacionamentos como forma de parceria. Então, os casais eles têm uma afinidade, uma conexão muito grande, um propósito de viver junto, com os mesmos propósitos, com a mesma visão de vida. Isso fez com que eles também tivessem uma maior longevidade. E os encontros típicos da cidade de Icária são encontros que são cercados por muita música, muita dança, muito sorriso e felicidade. Então, eles celebram em reuniões onde a dança é um dos pilares dessa socialização deles, desse compartilhamento. Então, o movimento, que não necessariamente é um exercício típico da academia, a dança é um instrumento de movimentação desses indivíduos e faz com que eles tenham mais movimento e diminua a longevidade. Por fim, eu vou trazer a cidade de Nocoyá, que é na Costa Rica, e é uma cidade mais atípica de todas. Porque quando a gente pensa em longevidade, geralmente a gente pensa na sociedade que tem mais dinheiro. Então, a sociedade que tem mais dinheiro tem associação com maior longevidade. Lá em Nocoyá é uma cidade rural, no norte da Costa Rica,
e ela tem 3 vezes mais centenários do que quando a gente vai comparar com o resto do mundo. Essa população é uma população predominantemente rural e, geralmente, quando eles foram avaliar, eles têm uma idade biológica geralmente 10 anos mais jovens do que a idade cronológica deles. Então, eles têm uma longevidade com qualidade. E aí, o que foi visto nessa população? Também, como foi observado nas outras populações, eles têm um senso de propósito, de um propósito de vida, um objetivo de vida, que fazem com que eles saibam exatamente por que eles estão acordando e dormindo todos os dias. Então, eles têm aquele propósito, por que eles estão ali, o que eles vieram fazer no mundo. Isso garante eles uma maior longevidade. Além disso, o trabalho deles é muito manual. E o interessante deles é que eles trabalham na parte da manhã e a parte da tarde eles relaxam. Eles não trabalham o dia todo. Eles trabalham intensamente na zona rural na parte da manhã e a parte da tarde é de descanso. Eles conseguem modular muito bem o esforço e o descanso e conseguem viver de uma forma mais plena. E eles priorizam muito o contato com a família, o contato com os mais novos, com os mais velhos. Então essa conexão, esse relacionamento com a família faz com que esses indivíduos tenham uma maior longevidade. E o tripé da base alimentar dessa população é feijão, abóbora e milho. Então a alimentação deles predominantemente é como se fosse aquelas 3 irmãs que não se separam, é a base de feijão, abóbora e milho, que é a base da alimentação desses indivíduos. Vocês vejam que é uma alimentação super natural. Então, eles têm um ritmo mais devagar, trabalho muito manual, respeito o descanso e respeito os relacionamentos. Fato que faz com que essa cidade, na Costa Rica, seja uma das 5 cidades com mais longevidade do mundo, com o maior número de centenários. E aí, quando a gente pensa quais são os problemas que estão levando hoje a gente a reduzir a nossa longevidade, ter uma pior qualidade de vida. A gente passa muito tempo com uma inatividade física, não só a falta de exercício, mas também o nosso comportamento sedentário. Nós estamos programados para poder desejar gordura, sal e açúcar. A propaganda está aí o tempo inteiro para que a gente seja levado a querer a se alimentar predominantemente com esses grandes alimentos. A gente descansa cada vez menos, então o descanso não é uma prioridade. E a gente está cada vez mais facilitando os nossos ambientes. Então, nós estamos cercados por ambientes de facilidade, de comodidade, fato que faz com que a gente se movimente menos. E, além disso, a gente, por conta desses ambientes, a gente acaba virando vítima desses ambientes. Em relação à nossa oferta alimentar, em relação aos nossos alimentos, a nossa exposição ao sono de qualidade, ao nível de estresse crônico, isso está fazendo que a longevidade seja perdida ao longo do tempo. Então, quando a gente vai olhar quais seriam as 5 grandes causas que levam essas zonas azuis terem uma maior longevidade, maior número de centenários, quais seriam essas 5? Uma dieta balanceada, sobretudo com comida mais natural, alimentos naturais mais plantados do que desembalados. Atividade física regular, não somente exercício físico, mas você ter uma rotina de movimento maior ao longo do dia. Você ter um propósito significativo de vida, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação à sua vida pessoal. Você ter um propósito claro de vida, por que você veio servir esse mundo. Isso também tem uma maior longevidade. As conexões sociais fortes, seja a conexão social em relação à sua família, em relação aos ambientes que você está pertencendo, isso também vai te favorecer. E um quinto, um estilo de vida com menos estresse. Saber manejar esse estresse e colocar onde o estresse é normal e onde está extrapolando, você entender quais são as suas técnicas que você precisa fazer para relaxamento é fundamental. Então, sem essas 5 grandes áreas, você não vai conseguir ter uma longevidade saudável, não vai conseguir envelhecer de uma forma saudável e produtiva. E numa dessas 5, a gente escutou suplemento, a gente escutou fórmulas mágicas, a gente escutou nomes de marcas que estão fazendo com que a gente viva mais. Em uma dessas 5 zonas azuis, a gente viu produtos que a gente vai desembalar. A gente viu tudo que a gente vai fazer e a gente vai buscar tanto psicologicamente, mental e emocional, assim como fisicamente. Então, são 5 estratégias que você vai utilizar para melhorar a sua saúde, manter a sua longevidade. Por isso que eu te convido para a Jornada da Vida Saudável, para que você consiga transformar os seus comportamentos com base nesses 5 grandes pilares: alimentação, movimento, conexão social, nível de estresse e propósito de vida. Para que você consiga viver mais e melhor com qualidade de vida, eu te convido para participar dessa comunidade, da Jornada da Vida Saudável, para que você consiga impactar positivamente a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor.
Por isso, mande esse vídeo para 5 pessoas, porque você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, para que você consiga produzir a sua Blue Zonas, a sua zona azul, nos seus ambientes, para que você consiga viver mais e melhor, com qualidade de vida, diminuir esse número de estresse, vivendo com propósito de vida, para que a gente consiga impactar positivamente os ambientes que a gente está relacionando e que a gente consiga viver com a melhor qualidade de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, não deixe de compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Porque aqui, todas as terças e quintas, tem conteúdo sobre saúde, sobre jornada da vida saudável, tem sobre exercício que você consiga implementar no seu dia a dia para você diminuir seu nível de estresse, conseguir manter uma rotina de exercício regular e para que você consiga se alimentar de uma forma adequada e não coma as suas emoções. Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal.